Na infância, você sentia que as outras crianças do colégio pareciam mais preparadas que você para a vida? Parecia que elas tinham menos medo das coisas, falavam com mais segurança, erravam e seguiam em frente sem tanto peso? E algumas até pareciam mais equilibradas emocionalmente, menos reativas e mais seguras de si? E enquanto isso, você vivia em alerta, pensava demais antes de agir, tinha medo de errar e sentia que precisava se justificar o tempo todo? Muita gente cresce acreditando que isso é só personalidade, que nasceu assim, que é mais fraco, mais sensível ou mais complicado que os outros. Mas a forma como você foi criado influencia profundamente quem você se torna. O ambiente molda sua segurança, sua forma de decidir, sua autoestima e a maneira como você se relaciona com o mundo. E nem sempre o prejuízo vem de violência explícita ou de abandono. Muitas vezes ele aparece em comportamentos silenciosos que parecem normais, mas vão enfraquecendo a pessoa ao longo dos anos. Um desses sinais é crescer sem apoio real. Quando seus interesses são constantemente desvalorizados, seus esforços ignorados e nada do que você faz parece suficiente, você aprende cedo a duvidar de si mesmo. Outro padrão comum é viver sob desconfiança constante. Pais que sempre esperam um erro, que não confiam nas suas decisões ou tratam falhas como permanentes, acabam criando medo de agir e dificuldade de confiar no próprio julgamento. Também existe a pressão excessiva, que é quando o reconhecimento quase nunca vem e o valor parece depender do desempenho perfeito. A criança passa a acreditar que só merece aceitação quando corresponde às expectativas impossíveis. Em algumas famílias acontece algo ainda mais pesado: a inversão de papéis. O filho assume responsabilidades emocionais dos pais cedo demais, carrega problemas que não são seus e cresce com uma sensação constante de peso. Existe também a dependência emocional disfarçada de amor, que é quando o filho passa a se sentir responsável pela felicidade dos pais e qualquer tentativa de autonomia gera culpa. Em outras casas, simplesmente não existe espaço para diálogo. Sentimentos não são conversados, conflitos são ignorados e a criança aprende a guardar tudo para si. E há situações em que o filho é colocado no meio dos problemas dos pais, principalmente em conflitos familiares, deixando de ser só o filho e virando parte de disputas que nunca deveriam envolvê-lo. Nada disso precisa acontecer de forma escandalosa para causar impacto. Muitas vezes a família parece normal por fora, mas por dentro algo essencial vai sendo comprometido. E existe um ponto importante aqui. Reconhecer que sua criação teve falhas não significa odiar seus pais e nem viver culpando o passado. Também não é ingratidão. É só honestidade sobre a própria história. Pais são humanos. Humanos erram e ignorar isso não resolve nada. Se você se identificou com alguma dessas situações, talvez exista algo na sua história que precisa ser compreendido com mais clareza. Não para viver preso no passado, mas para entender como certas feridas começaram. Porque ninguém muda aquilo que se recusa a enxergar. O problema de crescer nesse tipo de ambiente é que nada disso fica na infância. Você cresce, vira adulto, mas continua reagindo ao mundo do mesmo jeito que aprendeu dentro de casa. Os padrões ficam automáticos e muita gente vive anos sentindo que tem algo errado sem entender o motivo. Surge uma insegurança constante, uma sensação de nunca estar preparado o suficiente, de que as decisões simples viram um peso enorme e o medo de errar paralisa. Quem cresceu sob crítica constante passa a duvidar de si mesmo, mesmo quando tem capacidade. A pessoa não confia no próprio julgamento, precisa de validação o tempo todo e vive tentando evitar a reprovação. E isso cria a necessidade de agradar todo mundo, e essa pessoa evita conflito, aceita coisas que não quer e coloca os outros sempre em primeiro lugar, porque aprendeu cedo que a aceitação dependia do comportamento. Esse padrão aparece principalmente nos relacionamentos.
Quem foi responsável emocionalmente pelos pais, muitas vezes repete isso na vida adulta, se envolvendo com pessoas dependentes, controladoras ou emocionalmente instáveis, e assume de novo o papel de carregar tudo sozinho. Também surge uma enorme dificuldade de impor limites. Dizer não gera culpa, defender o próprio espaço parece errado. E muitos adultos criados assim também têm dificuldade de entender o que sentem ou de se expressar. Eles foram ensinados a guardar tudo, a evitar confronto e ignorar emoções. E o resultado é um peso interno constante e uma sensação de desconexão de si mesmo. E junto com tudo isso, aparece um ressentimento silencioso misturado com culpa por sentir isso. Porque existe a ideia de que não se pode questionar os próprios pais. E essa mistura mantém a pessoa presa entre o passado e o presente. Mas entender a origem desses padrões não é viver culpando a infância nem transformando os pais em inimigos. É reconhecer o que aconteceu para que esse comportamento deixe de controlar sua vida. Porque quando você entende que aprendeu a funcionar assim, você percebe que também pode aprender diferente. E é aí que começa a mudança. Se você se identificou com tudo isso, existe algo importante que precisa ser dito com muita clareza. Sim, a sua infância pode ter te machucado. Sim, certas experiências podem ter te atrasado, confundido e dificultado a sua vida. E sim, você pode ter começado a corrida alguns passos atrás. Mas depois que você se torna adulto, a sua vida deixa de ser responsabilidade dos seus pais. Seu comportamento, suas escolhas, suas reações e seus resultados passam a ser responsabilidade sua. Entender o passado serve para trazer consciência e não para criar um tipo de desculpa permanente ou uma muleta, por assim dizer. Existe uma diferença enorme entre explicar um problema e justificar o porquê você vai continuar nele. Você não escolheu tudo o que aconteceu com você, mas você escolhe o que faz com isso agora. E esse é o momento que muita gente trava porque assumir responsabilidade exige maturidade. E é mais fácil culpar eternamente a criação, as circunstâncias ou as feridas antigas. O difícil é olhar para si mesmo e decidir mudar. Mas é exatamente isso que transforma uma pessoa. Crescer emocionalmente significa parar de esperar que o mundo compense o que faltou na sua infância. Significa parar de esperar que outras pessoas curem suas dores. E significa assumir o próprio desenvolvimento com seriedade. E isso envolve aprender coisas que talvez ninguém te ensinou. Aprender a impor limites sem culpa. Aprender a dizer não. Aprender a tomar decisões mesmo com medo. Aprender a lidar com emoções de forma saudável. E, principalmente, aprender a não repetir padrões que te prejudicam. Tudo isso é possível, mas exige esforço consciente. Também significa aceitar que amar seus pais não exige concordar com tudo o que fizeram. Você pode reconhecer falhas sem viver em revolta e pode seguir sua vida sem carregar o ressentimento como sua identidade. Perdoar quando acontece é consequência de maturidade e não obrigação imediata. O foco principal é se tornar alguém emocionalmente estável, livre e responsável pela própria vida. Ser um adulto funcional não significa ser perfeito. Significa assumir controle sobre si mesmo, parar de reagir automaticamente ao passado e começar a agir com consciência no presente. A sua história explica você, mas não define quem você precisa continuar sendo. O que aconteceu com você não precisa determinar o resto da sua vida. Existe sempre a possibilidade de mudança quando existe responsabilidade. E é exatamente aí que começa uma vida mais plena. É quando você decide que, independentemente de como foi sua criação, daqui pra frente você escolhe crescer, se tratar, evoluir e se tornar alguém melhor do que foi ensinado a ser. Virar a página não é esquecer o passado, é impedir que ele continue escrevendo seu futuro. Se esse vídeo te fez refletir sobre sua própria história, me conta aqui nos comentários, quero saber sua opinião, sua experiência e como você pensa sobre esse assunto.
E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma ou você acha que pode ajudar alguém que você conhece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Ah, e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se aparecer pra você, também clica aí no botão de hype, que isso ajuda demais a minha voz a chegar mais longe. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.